Boa noite a todos. Eu acho que já todo mundo já entrou aí. Como é que é? Tem gente lá fora ainda? Deixa eu só posicionar aqui. Gente, boa noite a todos. Agradeço novamente a presença de todos aqui no Shopping Monte Carlo, né? Pode passar aí, Estevam. Bom, eu comecei na ufologia em 1990, eu sou jornalista, ilustrador, e desde muito cedo eu me interessei pelo assunto do fenômeno OVNI, né? E comecei a fazer pesquisas de campo. A coisa foi crescendo, né? Até no momento eu apenas coletava recortes de jornais, uma coisa bem amadora mesmo. E a coisa foi evoluindo. Na época não existia internet, os grupos se comunicavam com informativos feitos de xerox, então era a nossa internet da época, a nossa rede social. Cada grupo fazia o seu informativo e enviava. Então foi uma época muito produtiva da ufologia, porque ninguém ia fazer um informativo, xerox, correio, para fazer uma coisa de baixa qualidade. Então foi uma época da ufologia que até hoje a gente bebe da fonte dela, que foi a época de pesquisa, onde aconteceram os principais casos, que até hoje são relembrados, como o Albert aqui citou alguns na palestra dele, né? Eu pesquiso muito na região da Serra do Cipó, a gente pesquisa há mais de 20 anos, e em 2005 eu lancei o CD-ROM Os Invasores, que é uma compilação de todas as nossas pesquisas. Obviamente ele não tem tudo, mas a gente fez uma compilação dos principais casos e também um bônus de tudo aquilo que de melhor a ufologia mineira produziu, né, dos arquivos da Ampeu, do Cicoane. E esse CD-ROM, na época era CD-ROM, hoje ele é vendido em formato digital, a pessoa baixa ele, o download, né? E assim, é um material fantástico, é assim, um volume de informações riquíssimos e que está disponível lá no site da revista OVNI Pesquisa. E em 2019 eu lancei o livro Arquivos do Desconhecido, porque eu tenho mais de 5.000 recortes de jornais, documentação, e esse livro foi uma forma de começar a liberar o material que não sai na revista OVNI Pesquisa, porque são assuntos que são congêneres, né, que fala sobre arqueologia, criptozoologia, paranormalidade, que são temas que a gente não aborda muito na OVNI Pesquisa, e eu coloquei nesse livro Arquivos do Desconhecido. E estou produzindo agora o volume 2. Pode passar, Vicente. O CIPFANI foi o grupo que eu criei, né, e se tornou uma referência na pesquisa de campo. Nós temos pesquisas publicadas em livros, revistas, jornais de várias partes do mundo. Às vezes, eu recebi de curiosidade uma revista em quadrinhos que foi lançada nos Estados Unidos, em que um caso que eu pesquisei do Plínio Bragato foi retratado em formato de quadrinhos, né? Então, assim, mostrando que as pessoas estão de olho naquilo que a gente faz. Pode passar? E também, como eu tinha dito aqui, que nós fazíamos, né, os informativos, o UFONews foi um informativo que eu fazia. Ele era muito bem feito para a época, era uma capa colorida, era um xerox, mas eu fazia com papel colorido, e eu sou ilustrador, então eu fazia as capas bem sugestivas, e ele foi até a edição número 17. O UFONews se tornou referência até que a gente recebeu uma carta, né, da Livraria do Congresso americano, requisitando cópias desses informativos. Então, assim, mostrando que o nosso trabalho, na época que não era um trabalho assim tão profundo, já estava sendo observado lá fora. Isso, quer ver, foi que ano? Foi em 92, um ano após a criação do grupo. Pode passar? Então, as nossas atividades, elas incluem pesquisas na área rural. Nós coletamos relatos de moradores, nós fazemos análise de material, levamos em laboratório. Então, assim, todo um trabalho de pesquisa profundo.
a gente não só coleta relatos, né? A gente também faz todo tipo de análise e também de expedições. Agora, com a criação do grupo dos associados da OVNI Pesquisa, a pessoa entra, ela passa a ser um sócio, ela passa a receber revista, ela passa a receber o material exclusivo, ela ajuda a patrocinar as nossas pesquisas, porque é um custo muito alto. A gente foi agora no Pará, passagem aérea, hotel, alimentação, mas que resulta como ali a edição número 17 especial, que é uma coisa fantástica, acho que é um documento mais completo feito até hoje sobre a Operação Prato. Pode passar, Estevam? Aqui algumas fotos, né? Ali eu na região da Serra do Cipó, eu e o Albert lá em Ariri, em Colares. Aqui a gente na região de Baldim, o Albert entrevistando aqui um senhor na carroça. Então a gente não mede esforços para ir atrás do que está acontecendo de fato, né? Porque o fenômeno OVNI ele ocorre muito nas grandes cidades, mas devido, né, à poluição luminosa, as pessoas das grandes cidades, elas não olham para o céu, né? E a pessoa da área rural, ela está ali, às vezes, qualquer coisinha que brilha no céu chama a atenção. Então já me perguntaram várias vezes, Paulo, por que esses seres aparecem mais na área rural? Não é que aparecem mais na área rural, é que lá ele é mais perceptível, justamente devido à baixa luminosidade. Pode passar, Estevam. Aqui mais algumas fotos, né? Ali em Caruaru, lá em Mosqueiro. Aqui a Aqueline e o Albert na travessia de Penhalonga para Colares, né? E aqui embaixo eu entrevistando o senhor, acho que é Roberto, né? Acabou que o áudio da entrevista dele não deu para ser usado, a gente perdeu o áudio, as coisas que acontecem em pesquisa, né? Então aí às vezes tem sucesso, a gente esbarra em algum impedimento, mas faz parte. Pode passar? E aqui, gente, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque em 2018 eu ainda fazia parte da revista UFO, como consultor. Eu fiz várias capas para a revista UFO e estava meio desgostoso da linha editorial que ela estava seguindo. E com a conversa com o Albert, eu falei assim, olha, eu já trabalho, sou jornalista, sou ilustrador, diagramador, eu trabalhei nos maiores jornais de Belo Horizonte, nas principais revistas, né, a Encontro, Viver Brasil. Falei assim, olha, eu tenho capacidade de criar uma revista. E chamei o Edson, o Albert, o Renato, a turma toda. Falei assim, olha, vocês topam entrar comigo nessa? A gente criar uma revista com uma linha estritamente científica e que a gente possa abordar o tema de forma séria. Aí o Edson topou, o Albert topou, o Osmar do Geônio topou, e a gente lançou em 2018 a OVNI Pesquisa, que é aquela primeira ali, que inclusive o astronauta Marcos Pontes nos deu uma entrevista, né? E depois veio a número 2, a Pânico na Zona Rural, que é uma das que eu mais gosto, que tem um artigo meu em conjunto com o Albert, mostrando a agressividade desses seres na área rural. E a edição número 9, que a gente esmiuça essa coisa de vida em Marte, né? Essas fantasias que muita gente acredita que sai na imprensa ou na mídia ufológica que não é tão séria. Pode passar, Estevam? E aqui... Ah, obrigado. Tá ligado aqui já? Não, tá ligado. Então dá, obrigado. E aqui, gente, só para fechar, a edição especial, que não sei se ainda tem para venda lá, que foi a edição que mais deu trabalho para ser feita, com 56 páginas, e que contou com a colaboração dessa equipe aí, ó, né? O Albert, o Edson, o Antônio Totti, um dos pesquisadores mais renomados lá do Pará, conhecedor profundo, né, do folclore amazônico, das lendas dos índios, né, referentes ao fenômeno OVNI. E ali do meu lado, a Aqueline, que praticamente foi a ponte para que tudo isso acontecesse. Então, essa edição especial, ela é um documento que daqui a uns 10 anos vai ser ainda referência. E o que nós coletamos lá, o que saiu nessa revista não é nem 8% ou 10%, ainda tem muita coisa para ser publicada. Pode passar, Estevam? Bom, então vamos entrar no tema, né, da palestra.
foi feita só essa pequena apresentação, eu como editor da revista, né? O tema é Terra, Laboratório Extraterrestre, é uma pergunta, né? Só que essa pergunta, na verdade, ela não é nem uma pergunta, ela é quase que uma afirmação, né? Pode passar, Estevam? Porque a gente tem que pensar o seguinte, desde quando esses seres estão aqui? Não existe um consenso entre os pesquisadores. Há registros em pinturas rupestres, arte rupestre, que aí é uma coisa que é meio subjetiva, tirando ali aquelas pinturas dos australianos, os vandígenas, que realmente aquilo ali pode ser tudo menos seres humanos, que mostram que no passado nós tivemos sim algum contato com esses seres. A gente ninguém tem condições de afirmar qual foi o grau desse tipo de contato. Pode passar? Então, assim, na literatura ufológica, se a gente fosse parar para apresentar, eu ficaria aqui um mês mostrando evidências, né? Aqui tem um recorte do jornal, na Crônica de Nuremberg, editado em 1492, no século XV, né? É onde diz que uma observação de um objeto com chamas sobre o reinado de Henrique IV da Alemanha, né? No século XV. Ou seja, mostrando um objeto em chamas no céu. Então, era a forma que eles tinham para retratar, né? Eles não iam falar assim, olha, era um objeto voador, uma aeronave, eles não conheciam esses termos. Pode passar, Estevam? E aqui também um outro recorte, de 7 de agosto de 1556, na Basileia, na Suíça, mostrando bolas de fogo que estavam brigando entre si e que foram testemunhados por milhares de pessoas. Então, esse tipo de registro existe há centenas e milhares, mostrando que esse fenômeno, ele já nos acompanha há séculos e séculos passados. Pode passar, Estevam? Aqui são as pinturas que eu citei, né, agora, dos aborígenes australianos, que apesar de todo o sensacionalismo, como aquela série Alienígenas do Passado, que a gente brinca muito, né, alienados do passado, por quê? Nós acreditamos sim que esses seres estiveram aqui no passado, mas não da maneira como é apresentado, reduzindo a capacidade humana. Para eles tudo é obra alienígena, as pirâmides é obra alienígena, a muralha da China é obra alienígena, qualquer grande obra do passado tem dedo dos alienígenas. Então, se a gente for parar e pensar, no mundo tem mais de 10 mil pirâmides. O país que mais tem pirâmides é o Sudão, pouca gente sabe disso, mais de 130 pirâmides. O Egito acho que está em terceiro lugar ou segundo lugar. Então, imagina, então esses aliens vieram aqui para trabalhar de serviço de pedreiro, não tem outra explicação. Porque é tanta obra dedicada a eles, pelo alienígenas do passado, que a gente fica até em dúvida. Pode passar? Lá fora eu fiz além de ilustrador, eu tenho um projeto que eu falo sobre arqueologia, então eu faço esculturas, eu fiz uma representação do Bet Kororoti, que eu não vou entrar nesse tema porque era um pouco longo, mas o que é isso? Aqui entrando nessa parte, né, dessa influência do passado, os índios caiapós ali do Pará, eles tiveram contato no passado com um ser que veio dos céus. Eles descrevem, né, que ele veio numa canoa voadora e assustou os índios. Os índios tentaram lutar contra ele, mas foi infrutífero. E o ser descrito pelos índios caiapós, ele tinha uma roupa branca reluzente, tinha somente um olho. O que seria esse olho? É o capacete, que só tem uma viseira, que na visão dos caiapós, né, seria uma roupa branca brilhante, e ele tinha um cajado, que eles chamavam de, agora eu não vou lembrar, se é cote, que ele batia ao chão e derrubava tudo que estava em sua volta. E acabou que esse ser, no início, ele provocou medo, mas ele se aproximou dos caiapós e foi morar com eles na aldeia. Até então, os caiapós eram nômades. Aí esse ser que veio do espaço deu a eles um sentido de sociedade. Criou aquela coisa da aldeia circular, e no meio aquela oca onde somente os homens se reúnem, né? Os líderes, isso dentro da cultura indígena, obviamente, né? E
ensinou a eles várias coisas, ao cultivo da mandioca. Quer dizer, é uma história um pouco longa, mas aqui estou só repassando. Até que ele recebeu um chamado e foi embora. Antes disso, ele casou com uma índia e teve 2 filhos. Então, se isso for realmente verdade, nós tivemos ali no passado uma interação de um ser alienígena que eles viram ele sem a roupa, sem o traje. Ele era um ser humano normal, as mesmas características físicas. Ele só era um pouco alto e muito forte. Ele era magro, mas forte, né? E aí, todo ano, os caiapós, eles fazem um ritual em que o índio, ele se veste com aquela roupa ali, simbolizando o traje do Deus que veio do céu, né? Ali está. Aí essa frase aqui é já no finalzinho, né? Que eu vim do céu ou vim do espaço, que significa Bete Cororote. Traduzindo, seria isso: eu vim do céu ou eu vim do espaço. E essa história foi descoberta pelo indigenista, agora fugiu o nome dele aqui, eu vou lembrar e vou falar mais para frente o nome dele. Pode passar. Tá. Não, não é o Vilas Boas, não, eu vou lembrar o nome dele. Então aqui, mais algumas ilustrações, né, fazendo uma comparação do traje, e na internet é interessante que tem os vídeos, né, desse ritual caiapó. É muito interessante essa representação. Pode passar? Então, gente, o que nós podemos entender sobre isso? Será que a Terra é um planeta laboratório? Porque eu gosto sempre de fazer analogias. Pode passar, Estevam? Vamos partir da ideia que nós os seres humanos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos enviando para o espaço, né, nós estamos já vasculhando o universo com naves para coleta de informações, ou seja, mesmo que de forma tímida, nós estamos já vasculhando o universo, enviando sondas, né, para poder coletar amostras de outros planetas e para estudar, para tentar compreender a formação do universo, né? Então, o que a gente pode pensar? Da mesma forma que nós estamos pesquisando outros planetas, outros seres de outros planetas podem estar fazendo a mesma coisa aqui. Obviamente que com objetivos diferentes e com uma tecnologia muito mais superior. Pode passar. Só para ilustrar, que interessante, essa aqui é uma manchete que saiu, né, no G1, missões para Marte, porque 3 países chegarão ao planeta vermelho quase ao mesmo tempo. Então, olha só que analogia interessante. Saindo da Terra, 3 missões para Marte, Emirados Árabes, eu acho que a China, né, e os Estados Unidos, se não me engano, enviando sondas para Marte quase ao mesmo tempo, e cada uma com um objetivo. Uma buscando elementos do solo, outra estudando a atmosfera do planeta vermelho, a outra estudando se houve vida no passado. Então, de exemplo, nós temos no nosso próprio planeta 3 países pesquisando um planeta de fora com objetivos diferentes. Então, o nosso planeta, ele pode estar recebendo a visita de várias raças e cada uma com um objetivo diferente. É o que explica por que no Pará houve esses casos de agressões, por que em determinadas regiões os contatos não são tão agressivos, são contatos mais tranquilos, ou seja, é uma quantidade de casos e cada um com sua, como é que fala? Com seus detalhes específicos. Pode passar. Então, eu gosto muito de ilustrar com a Voyager, né, que é o programa espacial lançado pela NASA na década de 70. Essa sonda, gente, ela já saiu do sistema solar e hoje ela está mais, porque esse dado aqui, ele é um pouco mais antigo, ela já está a 24 bilhões de quilômetros da Terra. Só para vocês terem uma noção, Urano, que é o último, seria o último planeta do sistema solar, ele está a 4 bilhões de distância da Terra. Então, a sonda, né, as Voyagers, estão já a 24 bilhões de quilômetros da Terra. E ainda enviando sinais, mesmo que de forma muito fraca.
Então, na década de 70, nós enviamos 2 missões, né, que tem aqueles discos de ouro que acho que todo mundo já viu, né, que tem ali informações sobre a Terra, com sons, a saudação para os alienígenas, em vários idiomas, com a localização do nosso planeta dentro da galáxia, dentro do sistema solar, que muitos pesquisadores acham que é um erro, porque nós estamos mandando para fora o nosso endereço, talvez para as raças que não sejam amigáveis, né? E esse projeto ele foi idealizado pelo Carl Sagan, que foi um dos maiores divulgadores da ciência do mundo, até hoje, né? Criador da série Cosmos e tudo mais. Então, ou seja, as sondas, né, do programa Voyager já estão fora do sistema solar e provavelmente o dia que ela cair ou for capturada em outro planeta, eles vão ficar estudando, assim, ó, de onde que veio isso, né? Então, é interessante pensar nessa questão. Pode passar. Então, para entender o fenômeno OVNI, nós temos que estudar a nossa própria evolução tecnológica, porque nós, os seres humanos, em breve, nós seremos os alienígenas. Nós que vamos estar chegando, né, em outros planetas habitados, né? Não é devaneio pensar nisso. Pode passar. Agora, recente, o que aconteceu? A sonda Osiris-Rex, ela pousou no asteroide Bennu e coletou amostras, né? Esse asteroide está próximo da Terra, ele tem um risco de colidir com a Terra, mas assim, ínfimo. A NASA mandou essa missão há 7 anos atrás, para essa sonda pousar no asteroide e coletar amostras. Então, veja só o nível que nós já chegamos, né, em tão pouco tempo. Pode passar. Aqui, naquela foto, o momento em que a sonda, né, ela marcou o asteroide e sugou para dentro daquele reservatório a poeira que vai ser estudada do asteroide, né? Então, só para você ver, ela viajou por 2 anos, né, a sonda Osiris-Rex, e ela ficou 500 dias orbitando o asteroide, ou seja, quase 2 anos, mapeando todo o asteroide e preparando para que fosse feito esse pouso. Não foi uma coisa de um dia para outro. Então, foi lançado em 2016 e só agora que a cápsula trazendo essa poeira do asteroide chegou até a Terra. Pode passar? Ali no gráfico, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está funcionando? Aqui, ó. Aqui está o próximo da Terra, tá vendo? Então, quer dizer, olha que interessante, ela viajou 7 anos e 7 bilhões de quilômetros, né? Uma distância considerável. Pode passar? Então, fazendo assim essa comparação, gente, a primeira grande aventura humana de sair do seu local de origem e fazer grandes jornadas foi em 1519, com o português Fernando de Guimarães aqui saiu da Espanha e, na época, ele deu uma volta ao mundo, né? Foram, acho que 2, 3 anos de viagem. E, depois de 500 anos, praticamente, nós pousamos uma sonda em um asteroide. Ou seja, em 500 anos, nós, seres humanos, nós tivemos uma evolução tecnológica significativa. E isso mostra o seguinte, que se no espaço tiver outras civilizações avançadas 2.000, 3.000, 4.000 anos à nossa frente, o que podemos esperar disso? Pode passar? Então, gente, o que levaria essas naves, né, muito tecnológicas a romper o espaço? Aí entra aquela coisa, né? A gente não sabe se eles rompem o espaço, se eles vêm por canais, né, de energia, que é os buracos de minhoca, se vem... Quer dizer, aí existem várias especulações, mas vamos só alegar que eles cruzam o universo. O que leva esses seres tão avançados a chegar aqui na zona rural e ficar correndo atrás de matuto, assustando as pessoas, né? Pode passar? Então, eu e o Albert, nós já pesquisamos, eu quase 30 anos,
coletamos muitos relatos na área rural, e a gente fica imaginando o que leva esses seres, né, a fazer esse tipo de ataque. Pessoas que se assustam, como um caso que eu pesquisei em Tabuleiro, em que o lavrador ele saiu da roça e lá nesse local, lá em Tabuleiro, era muito comum, não tinha luz elétrica, eles andavam com a lanterna na mão. Todo mundo ficava... Era até engraçado, que na única venda do vilarejo, dava tipo 6 horas, era o único lugar que tinha lá para você tomar um refrigerante, uma coisa assim. Chegava o pessoal, né, depois que chegavam da roça, ia tudo para lá, os compadres, tudo, né, para tomar cachaça e bater papo. E todo mundo com a lanterna no bolso. É. Por quê? Porque depois ali que eles se interagiam, né, cada um ia para sua casa, e tinha pessoas lá que moravam a 2 quilômetros do vilarejo, em estrada de terra que não tinha luz, e aí eles iam com a lanterna. Em um determinado dia desses, um desses lavradores, ele estava na estrada de terra, ele viu uma luz, e ele achou que era um Fusca do compadre, que só tinha um farol. Luiz do Mota, lembrei o nome dele. Opa, obrigado, chefe. Luiz do Mota, ele contando é muito engraçado, né? Aí ele falou que na hora que a luz veio, ele encostou no canto da cerca para esperar o Fusca passar. O Fusca caolho, como ele falou comigo, né? Só que a luz veio e na hora que chegou a determinado momento ela subiu e veio para cima dele. E lá eles acreditam que a luz da lanterna atrai o farolão. Eles não chamam os OVNIs, eles falam farolão ou aparelho. Aí ele pegou e jogou a lanterna no mato e saiu correndo. Só que ele esqueceu que tinha uma cerca de arame farpado. Então ele bateu o peito, né, rasgou o peito, machucou e pulou a cerca e ficou debaixo de uma moita de taquara. E ficou lá gritando. Aí a esposa dele, que ele morava próximo, escutou os gritos dele, mas como é que ela vai sair ali naquela escuridão, né? Ele ficou gritando até que esse objeto ficou alguns 10 minutos, ele foi em direção à grande cachoeira, que é a Cachoeira de Tabuleiro, que é a terceira maior do Brasil. Um fato interessante que eu e o Albert, nós pesquisamos, assim, aí que entra por que a pesquisa de campo é interessante, porque você vai cruzando as informações. Parece que quando as pessoas correm para debaixo de alguma árvore, elas ficam protegidas. O Barroso, lá do Quixadá, que foi abduzido, ele falou para os filhos dele, olha, se você vê uma luz, corre para debaixo de uma árvore. E na região rural, o Antônio Faleiro, que vai apresentar daqui a pouco, tem vários casos que ele pesquisou das pessoas se protegendo dos OVNIs, correndo para debaixo das árvores. Aí a gente pensa, poxa, uma nave com tecnologia tão avançada, ela vai ser parada por uma árvore. Então, são esses pequenos detalhes que a gente não consegue compreender na ufologia, mas que, da mesma forma, é interessante porque mostra que existe uma conexão, não é uma coisa aleatória, né? Então, gente, está avisado, quem estiver na zona rural e ver alguma coisa, corre para debaixo de uma árvore. Pode passar? Né? Então, existem várias hipóteses para tentar explicar esse tipo de comportamento, né? Acredito que locais mais afastados, eles servem, né? Oferece a possibilidade de um estudo mais amplo, não só da biologia, né, e do comportamento humano, mas também da fauna, da flora e dos recursos hídricos e minerais da terra. Então, que a região da Serra do Cipó é uma das regiões que mais ocorre o fenômeno OVNI no Brasil. Agora, nem tanto, porque da época que a gente pesquisava até agora, muitos vilarejos já chegaram luz elétrica. Então, o fenômeno deu uma reduzida. Mas não foi porque a luz elétrica chegou, é que mudou o comportamento da testemunha. Aquela pessoa que chegava da roça e ia para o boteco tomar cachaça, ou ia para a casa do compadre bater papo, e depois voltava, qualquer coisa que passasse no céu chamava atenção. Depois que a luz elétrica chegou na área rural, eles chegam da roça e vão ficar em casa vendo novela. A televisão para eles foi uma novidade. Tanto é que eu batizei esse efeito no jornal, no boletim UFONews ainda, de efeito parabólica. Porque lá em Tabuleiro foi até engraçado, que quando a gente chegava no Alto da Serra, você olhava lá para baixo, aquelas casinhas pequenininhas, né? Parece que o homem do campo, parece que ele é pequenininho.
Aí você via que um monte de casinha. E depois que a luz elétrica chegou, você chegava assim, as antenas parabólicas eram maiores que os telhados das casas. Então parecia que era uma plantação de parabólicas, assim, a coisa mais engraçada. E isso fez com que o comportamento da testemunha mudasse. Então ela passou a ficar muito tempo ao ar livre e passou a ficar mais dentro de casa. Pode passar? Então, os objetivos desses seres são similares aos nossos, ou seja, encontrar um planeta com vida e explorar. E pode ser que sejam indiferentes às emoções humanas. O Aloysio, que veio aqui ontem, que faz parte da revista, ele escreveu um artigo muito interessante, na edição, se não me engano, edição número 5 da OVNI Pesquisa, falando justamente sobre isso, que os nossos cientistas, quando eles pegam uma cobaia, eles não perguntam para a cobaia como é que foi o dia dela, se ela está bem, se está mal, eles simplesmente fazem os experimentos indiferentes às emoções ou ao sofrimento, né, dos animais. E pode ser que esses seres, não estou dizendo todos, mas a grande maioria, porque o Uwe Blanch-Aleixo, que foi o maior pesquisador do Brasil, que faleceu em 2016, diretor do Cicoane, ele pesquisou somente aqui na região da Bacia do Rio das Velhas mais de 1.500 casos. E desses 1.500 casos, 90% são agressivos. Eles tinham uma conotação agressiva. É uma agressividade direta e indireta. A direta é aquela em que a pessoa está ali na estrada, o OVNI vem para cima dele, né, ou lança jatos de luz, como lá no Pará ocorreu, né, aqui também, no caso do Bebedouro, que essas naves lançam raios de luz ou provoca algum tipo de ferimento direto. E tem a agressividade indireta, que foi o caso aqui que eu contei do Luiz do Mota, que viu a luz e ele foi correr, bateu o peito na cerca de arame farpado e se machucou. O Faleiro mesmo tem casos de pessoas que foram correr, caíram dentro do buraco. Então, assim, pessoas que tiveram traumas psicológicos, ou seja, é uma agressão indireta e uma agressão psicológica também. Pode passar? E como é que seria o modus operandi desses seres? Apesar que são várias raças, então não tem como a gente detalhar todas, mas algumas a gente já tem uma coisa já bem pesquisada. Pode passar? Uma das coisas interessantes na atuação desses OVNIs que a gente percebeu é a atuação dos OSNIs, ou seja, objetos submarinos não identificados, que realmente pode ser um OVNI, como foi lá na época da Operação Prato, de objetos que eram vistos e depois eles mergulhavam no rio, ou vice-versa. Há vários casos em alto mar, em que, inclusive um vídeo que foi liberado pela Marinha dos Estados Unidos, que mostra um objeto mergulhando no mar, um vídeo oficial que foi liberado pelo Pentágono. Então, isso aqui é uma ilustração da capa da OVNI Pesquisa número 11, quando eles surgem no mar, e ali é o navio argentino Navieiro, em que a tripulação estava transportando material bélico para a força, para o exército argentino, e perto ali ali perto do Rio Grande do Sul, na costa do Rio Grande do Sul, esse navio, ele foi abordado por aquilo que vocês estão vendo ali, é como se fosse um objeto alongado, de uma cor verde, e ele passou por debaixo do navio, e o navio repleto de armamento. E toda a tripulação ela não era militar, eles estavam transportando material para o exército argentino. E quando esse navio chegou na Argentina, já tinha lá um pelotão de jornalistas para entrevistar, porque o capitão do navio, ele relatou a observação do navieiro. E nessa edição, no artigo do Rodrigo Moura Visoni, que é arquivista, um artigo muito interessante, mostrando que esses seres também usam os mares, os rios, como bases ou pesquisa do nosso planeta. Pode passar? Aqui, esse modus operandi, o que eles estão fazendo? Estão analisando a raça humana. E desde quando isso? Nós não sabemos. Se esses relatos do passado, de 10 mil, 15 mil anos, pinturas rupestres que remetem a seres
como lá na Espanha, né? Lá no Vale Val Camonica, eu acho que é isso, onde tem desenhos de seres flutuando com capacete, que remonta a quase 20 mil anos, a gente não sabe precisar essa data. Mas esses seres estão canalizando. E a Operação Prato, que a Kelina amanhã vai dar um show aqui, uma aula sobre o assunto, é aquilo que mais sintetiza essa análise desses seres, né? Que foi uma operação ocorrida em 77, durante 4 meses pela Força Aérea Brasileira, em que várias pessoas eram atacadas, elas tinham o sangue coletado, e é lógico, né? Pode ter ocorrido várias abduções, várias pessoas que provavelmente foram e não voltaram, porque na época era uma região em que haviam moradores isolados. Então, talvez o que chegou a ter imprensa não pode representar toda a verdade. Pode passar? E aqui mostrando uma das pessoas mais icônicas da Operação Prato, que é a Aurora Nascimento, aqui mostrando as marcas que ficou no seio esquerdo dela, né? A Kelene falou isso aqui ontem, né? Que ela estava lá no quintal da casa dela lavando louças, como castigo por ter saído, e um objeto lançou um raio no seio esquerdo dela e ela sentiu um impacto. E depois disso ela passou muito mal, ela ficou vários e vários meses debilitada, mostrando o quê? Que esses seres, eles estão sim atrás de material genético humano. E a Operação Prato, acho que no Brasil, em termos assim de documentação e de fotografias, é o que mais deixa evidente esse tipo de atuação. Pode passar? Né? Pode não. Tem uma teoria que não é de ufólogos não, tá, gente? São de cientistas mesmo, que eles propõem uma teoria do zoológico galáctico, né? A hipótese de que os alienígenas estão observando os humanos na Terra da mesma forma que nós observamos os animais no zoológico. E isso aí, gente, não somos nós, os ufólogos, que estamos falando, não. E são cientistas mesmo que estão propondo isso. A ideia geral da teoria do zoológico não é nova. Ela foi criada, né, ela foi publicada numa revista científica, Icarus, em 73, pelo astrônomo John Ball. No entanto, ela foi revisitada agora, recentemente, né, no workshop baseado em Paris, onde os participantes especularam que os alienígenas poderiam, né, estar mantendo os terráqueos em alguma forma de quarentena espacial, em que é possível fazer essas constantes pesquisas, né? E também para não interferir ou destruir o seu habitat. Eu coloquei uma nota ali, enfermagem, por exemplo, lógico que é só uma pequena analogia. Quando a pessoa está formando enfermagem, ela faz estágios, ela vai ali fazer uma coisa que já foi repetida desde os primórdios da medicina, mas que é feito em todo mundo que está ali estagiando, né, tanto em medicina como em enfermagem. Ela vai fazer o beabá que todo mundo faz. Pode ser que esses seres visitem a Terra justamente como isso. A Terra está ali, ela é usada aqui pelo nosso planeta como estágio. Vamos lá, a gente pode abduzir, pode coletar amostras, pode ficar à vontade. Obviamente, como eu volto a frisar, são várias raças e cada uma com objetivos diferentes. Pode passar? Aqui uma pesquisa que eu e o Albert, esse senhor que o senhor Geraldo e a senhora Ângela, houve uma tentativa dele ser abduzido, e a esposa estava na estrada rural, e ele não viu, mas ele estava já suspenso do ar, mais ou menos quase 1 metro. E ele sentiu um calor muito forte, só que a esposa dele não viu o objeto. E ele estava com o caderno na mão, ele bateu assim, e o caderno bateu como se fosse alguma coisa sólida. E ele começou a girar, e a esposa dele segurou ele, para ele não ser sugado. E do local que ele estava, ele foi deixado do outro lado do córrego. Ou seja, e esse objeto, depois que a esposa dele conseguiu segurar e voltar ele ao chão, ele passou por cima da casa e os tios dela viu o mesmo objeto, né? Então foi uma visão em conjunto com outras pessoas.
mostrando o quê? Esse caso dele ocorreu há mais ou menos 10 anos atrás. E depois disso, o seu Geraldo, ele começou a ser perseguido por esses objetos. Várias vezes ele tentava sair à noite e o objeto estava lá, à sua espreita. Aí a gente para e pensa, poxa, mas se ele não está mentindo, parece que não é o caso, essa entrevista que o Albert fez com o seu Geraldo está no nosso canal, é muito interessante, né, ele relatando, a esposa dele relatando o caso. Por que esses seres estavam ali na espreita do seu Geraldo? Várias e várias vezes, né? Será que ele estava fazendo parte de algum controle, de algum estudo de comportamento biológico? Nós não sabemos. Pode passar, né? Então, sobre as perspectivas de contatos com aliens para os próximos anos, isso são palavras do Úvio, né? Pesquisador veterano, com base nas novas conquistas de avanço da ciência, o falecido Úvio Brant Aleixo não demonstrava otimismo. Então ele escreveu o seguinte, sua tese é de que a revelação total do segredo OVNI reside essencialmente nas eventuais revelações dos próprios alienígenas. Nós só vamos realmente saber o que eles querem quando eles aparecerem, que até agora tem tido um comportamento evasivo, sorrateiro e enganoso. O Albert gosta muito de falar que tem a síndrome do Curupira, né? Parece que eles plantam ali uma informação, aí os ufólogos vão para lá como o Curupira, né? Ele deixa a pegada para lá, mas ele está indo para cá. Então parece que o fenômeno OVNI nos prega essas peças também. Pode passar? Quanto à atitude de ceticismo, né, predominante no meio científico em geral, os ufólogos fazem um desafio, né, aos cientistas, né, saiam para fazer pesquisa de campo, aplicando os seus conhecimentos básicos e chegarão fatalmente à conclusão de que o fenômeno é real e não é imaginário. Tanto é que agora até a NASA, que nunca se pronunciou com relação ao fenômeno OVNI, ela criou um comitê com 16 cientistas para estudar o assunto. Gente, se a coisa é uma fantasia, se a coisa não existe, então por que a NASA vai recrutar 16 cientistas para estudar o fenômeno OVNI? Por que várias equipes são formadas nas forças aéreas de vários países para pesquisar o fenômeno OVNI, como a FAB aqui no Brasil, teve o Cioane, depois foi a Operação Prato, para pesquisar histeria coletiva, né, Kelly? Para pesquisar fadas, para pesquisar... Não, é porque o fenômeno é real. E cabe a nós, os pesquisadores, obviamente que com recursos ínfimos, tentar compreender o que realmente está acontecendo, né? Pode passar? Só para arrematar, por exemplo, tem um youtuber aí famoso, que eu não quero nem citar o nome dele, né, que tudo dele, ele adora criticar a ufologia. Tudo dele é assim, cara, isso tem 1 milhão de explicação, cara, isso pode ser qualquer coisa. Então, só que é um negócio, ele nunca pesquisou ufologia, ele nunca foi a campo pesquisar ufologia. O dia que ele realmente for, e ele estiver frente a frente com essas pessoas que sofreram esses ataques, como lá no Pará, a gente foi, você está ali frente a frente, eu posso dizer que eu sou um cara assim, até agraciado, porque eu já tive contato com as principais testemunhas icônicas da ufologia brasileira. Eu conheci o Hermínio, do caso Hermínio Bianca, o Hermelindo, conheci a Aurora, a Silva Mara, lá que, né, a Quelina amanhã vai falar, que é um dos casos mais fantásticos da Operação Prato. Eu conheci várias pessoas que passaram por casos que são clássicos na ufologia mundial. E esses cientistas que criticam a ufologia, que falam que tudo é besteira, se eles forem a campo e começarem a pesquisar, eles vão ver que a coisa não é tão simples assim. Por exemplo, teve um desses youtubers aí que disse que o que aconteceu na Operação Prato foi histeria coletiva provocada pela imprensa. Só que eu não vou nem usar essa palavra, não, que eu posso ser processado. Então, esse infeliz, ele esquece do básico. Quando ocorreram essa onda de ataques no norte do Brasil, começado no Maranhão até chegar ali no Pará,
eram vilarejos de pescadores, isolados ali no meio da mata, não tinha nem luz elétrica em alguns lugares, banca de revista, não existia, muitos não sabiam ler, a única informação que eles recebiam era por rádios, e mesmo assim, quando tinha dinheiro para comprar pilha. Então, essas pessoas não foram influenciadas pela mídia, elas foram sim atacadas. Então, quando você vê um cara desse falar que a Operação Prato foi uma histeria coletiva provocada pela imprensa, é porque ele desconhece os locais onde ocorreram, as circunstâncias do que aconteceu e principalmente o contexto cultural da época. É o que a gente fala de falar o que não sabe, né? E eu tive agora a grata oportunidade de visitar os locais da Operação Prato por 2 vezes, que é como a gente fala na ufologia, conhecer Colares, Mosqueiro, é como ir para a Meca, né? É a Meca dos muçulmanos. É conhecer um dos locais mais icônicos da ufologia brasileira e do mundo, né? Pode passar? Então, por que seres altamente evoluídos, né, estariam empregando o mesmo modo de operando 30, 40 anos atrás? O Albert, a gente fala sempre, né? Poxa, até hoje os discos voadores, eles soltam escadinhas para os ETs descer. Até hoje eles correm atrás das pessoas no meio do mato. Parece que você está pesquisando um caso de 80 anos atrás, de 50 anos atrás. Então, assim, as coisas que a gente fica, poxa, mas por que isso, né? Qual seria... É o que questionamos e tentamos compreender. Sabemos, através de nossas pesquisas, que em muitos casos há mutilações de animais e até mesmo sequestro, né? A abdução de pessoas. Aqui é lógico, se eu fosse entrar em todos os detalhes da ufologia, a gente ficaria aqui 2, 4, 5 horas. Também tem o caso das mutilações de animais que, na zona rural, realmente eles são não só mutilados, mas eles são sequestrados. No jornal ufológico da Ampeu, que o Albert editava, tem um caso acontecido aqui na Serra do Cipó, de um labrador que teve um bezerro levado por seres, e na tentativa de salvar o bezerro, ele foi atingido por uma luz e ele ficou paralisado. Coisas que aconteceu muito lá no Pará, essa coisa de eles lançarem um raio e a pessoa ficar paralisada. Só que nisso ele acertou um tiro num dos seres, e esse ser caiu ao solo, e ele foi amparado pelos outros seres que estavam junto com ele. Aí ele não lembra de mais nada, porque na hora que ele tomou o raio, ele ficou paralisado, ele desacordou. Ele só foi reaver os movimentos no outro dia. E no outro dia que eles foram ver que esse bezerro, que tinha acabado de nascer, ele tinha desaparecido. Aí é lógico, né, que aí as pessoas falam, bom, pode ter sido um predador, uma onça, que... Não, mas não havia sinal nenhum de violência. O animal simplesmente desapareceu dentro do cercado. Não houve nenhum rompimento de nada. Então, isso acontece muito nas áreas rurais. Pode passar? Em muitos casos, as testemunhas sofrem com efeitos nocivos depois dessa experiência. Nós podemos destacar as queimaduras, né? As queimaduras provocadas pelo calor ou pelo estar exposto a algum tipo de radiação, porque às vezes não é só o calor, é um tipo de radiação que provoca quedas de cabelo, diarreias. Uma coisa que mais ocorre na área rural são distúrbios estomacais, e isso realmente faz sentido, porque a exposição a um tipo de radiação leve, ela provoca distúrbios estomacais. Então, para você ver que, por isso que é importante a pesquisa científica, que você vai somando esses quebra-cabeças, né? Em muitos casos, há confusão mental e perda dos sentidos. Muitas testemunhas sofrem lesões na tentativa de escapar às luzes, como foi o caso que eu citei do Luiz do Mota, né, com o arame farpado. Ali, eu coloquei a nota Joaquim, Eloy e Ocilo, que um ficou cego e o outro, ele foi abduzido por volta de 6 horas lá em Tabuleiro, e eles deixaram ele 11 horas da noite, ele foi abduzido 6 horas, ele foi deixado 11 horas da noite em cima de uma pedra na beira de um córrego, com uma espécie de um botão na testa, e ele pegou aquilo e jogou fora. Se ele tivesse guardado, acho que seria, na literatura ufológica, a primeira evidência física de alguma coisa que foi deixada pelos seres, vou colocar entre aspas, alienígenas. Só que é um senhor, inclusive no canal da Aula de Pesquisa, tem essa entrevista do Albert com o senhor Ocilo,
que é fantástico, né, o relato dele. Então, ele foi abduzido e foi deixado, e ele ficou com confusão mental durante vários dias, até passar e ele recobrar Ele não lembra nada do que aconteceu, ele só lembra que o objeto pousou e ele escutou vozes estranhas e acordou em cima dessa pedra. Pode passar? Bom, eles continuam aqui e estão realizando as suas pesquisas. É imprescindível a busca de novos dados para a melhor compreensão desse fenômeno, que é evasivo, furtivo e parece que age como um lendário curupira do nosso folclore, que eu citei aqui, né? Ele vai numa direção, mas muitos ufólogos servem as suas pegadas na direção contrária. Pode passar? Talvez nós nunca iremos... Acho que tem alguém me ligando aqui agora, tu acredita num negócio desse? Deixa eu ver aqui. Se não for cobrador, tá bom. É o Pacatini me ligando. Eu acho que ele descobriu onde está a nave. O Pacatini não liga agora não. Bom, então talvez nós nunca iremos chegar em um consenso sobre os verdadeiros objetivos desses seres. Na realidade, nós estamos tentando compreender as peças básicas. Por mais que a ufologia tenha aí 70 anos, né, quase 80 anos, nós ainda estamos engateando. Né? Se eu vou pegar a geologia, quando a geologia começou, gente, ela acreditava que a Terra tinha no máximo 6.000 anos. Então, assim, né, e olha que a geologia, olha, século, se não me engano, século XVII, por aí. Então, quantas raças nos visitam? Existe um código de conduta entre eles, como nós temos, por exemplo, a Antártida, ela não tem dono. Vários países podem ir lá colocar suas bases, mas existem protocolos, né? Qualquer um pode chegar lá e fazer o que quiser. É uma área de interesse comum que vários países podem pesquisar livremente. Né? Desde quando estão aqui? Será que esses seres já estão aqui bem antes do surgimento da nossa espécie? Eu, particularmente, essa pergunta não tem resposta. Né? Eu acredito sim que eles já estão aqui há bastante tempo, mas não sei determinar a quanto. E o principal, os seus objetivos, quais seriam? Pode passar? Eu acredito que são centenas de raças que estão presentes no nosso planeta. Pela variedade, né, as formas que se apresentam, seres de 1 metro, seres de 50 centímetros, seres que têm uma morfologia, como o Albert explicou muito bem, né, esses seres que têm os dedos alongados, o ser de Varginha mesmo, né, que relatam dedos enormes. Esse tipo de ser, ele não consegue apertar um parafuso, ele não consegue manipular um painel, né? Não são seres inteligentes para manipular. Né? Não é possível saber desde quando estão aqui, mas creio que já há milhares de anos. Né? Como são várias raças, ali eu coloquei centenas, mas os objetivos podem ser diversos. Mas o principal, na minha opinião, seria o estudo da biologia humana e o seu comportamento. Né? A Operação Prato, né, mostra muito bem isso, porque os fenômenos que foram relatados ali durante os 2, 3 anos, mostram justamente isso, uma ostensiva coleta. Teve um caso lá que saiu no jornal Tribuna do Pará, se não me engano, de um menino de 13 anos, que teve quase 1,5 litro de sangue retirado do corpo. Eu até perguntei ao Gilberto, que faz parte do grupo, que é médico, né, isso é possível? Uma criança de 13 anos perder 1,5 litro de sangue? Olha, isso é quase que impossível. Porque a gente tem que entender também o contexto da época e saber como foi aferido isso, né? Pode passar? Bom, gente, e para finalizar, nós devemos ter em mente que toda vez que uma civilização, né, mais avançada entrou em contato com outras com um grau de tecnologia inferior, os resultados não foram, né, amistosos. A nossa própria história é repleta de exemplos, né? Quando os espanhóis chegaram ali no México, né, na América Central, com seus cavalos, e eles nunca tinham visto cavalos, eles foram dominados, foram exterminados, e até hoje isso acontece, né, de uma forma menor do passado. Né? Então, o nosso próprio planeta, ele nos dá exemplos de que, quando uma civilização mais avançada, ela chega,
ela geralmente ela absorve aquilo e domina. Pode passar? É. Então, eu quero encerrar aqui com uma frase do Carl Sagan, que eu acho muito interessante, que ele fala: o primeiro pecado da humanidade foi a fé, e a primeira virtude foi a dúvida. A fé que ele fala ali não é você acreditar em Deus, não. A fé que ele fala é quando você fica cego e você não consegue ver nada além daquilo que você acredita. Então, o que eu quis falar ali não é ataque a nenhuma religião. A fé, não é só você acreditar em determinado religião, é você só acreditar naquilo e achar que aquilo é verdade. Então, assim, questione sempre, mas mantenha a mente aberta, ou seja, a ufologia ela só vai avançar se a gente questionar, se a gente pegar os dados que estão e não aceitar de bate-pronto, não acreditar. Tanto é que o nosso lema da revista OVNI Pesquisa é: nós não acreditamos, nós pesquisamos, para ter subsídios para poder levar ao nosso público leitor o melhor da informação. Pode passar? Bom, gente, então aqui é óbvio que o tempo é curto, não daria para fazer uma explanação muito mais profunda, mas é isso. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos, Esse tema que eu abordei aqui, ele saiu também na edição número, deixa eu ver aqui que a minha memória já não está muito boa, não, na edição número 14, que é essa aqui, somos cobaias, o nome do artigo, e várias outras publicações eu entro dentro desse tema, E quero agradecer novamente a presença de todos, conto com vocês aqui amanhã, que nós vamos ter várias outras atrações, inclusive o Pacatinho estava me ligando a cobrar ali, E é isso, gente, muito obrigado por todo mundo estar aqui, tá bom? Bom, pessoal, enquanto o Paulo vai buscar o professor Faleiro, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder. Porque na última palestra, o rapaz perguntou sobre questão de DNA, sobre religião e DNA. Eu não consegui encontrar lá fora, porque é o quê? O que é? Porque, de acordo com essa última palestra agora aqui, tem uma outra teoria, que não pode chamar de teoria, de hipótese, né? Não apenas de que a gente é um zoológico para eles, mas que a gente pode ser